E sobre o Primo Rico agora, que nós falamos um pouco sobre a carteira dele do último episódio que você veio aqui. Inclusive o próprio Primo Rico tinha comentado no episódio. Então não falando agora na carteira dele no geral, enfim, que a gente já comentou. Tem outro corte aí pra quem não viu sobre algumas posições que nós não concordávamos com a carteira dele. Mas queria saber de uma em específico, que ele tá até que concentrando bastante no Tesouro Renda Mais 2065. Até agora ele investiu já 7 milhões de reais somente nesse, que acredito que de acordo com os aportes que ele faz aí, acho que foi desde o começo do ano, deve ter pelo menos uns 20, 25% da carteira somente nesse Renda Mais, certo, Matheus? Exato, a gente até o vídeo, acho que é próximo aí de um quinto da carteira. O que você vê aí sobre essa posição que ele tem, e sendo a posição única, a maior, né, que ele tem na carteira? O play dele, né, quando ele tá com Renda Mais, pelo menos foi isso que eu interpretei, né, não é para levar para 2065, não é para levar para o longo prazo, não é para se aposentar. Ele está fazendo somente uma questão tática relacionada à mudança de cenário, queda de juros, troca de governo, melhora de cenário político e econômico no Brasil. Então ele está trabalhando com a questão da marcação mercado, é isso. Ele quer realizar a marcação mercado, sair com ganho e muito provavelmente depois pegar essa grana, ou talvez parte dela, e alocar em outros ativos. Isso foi o que eu interpretei. Ele nunca chegou num vídeo e falou exatamente isso. Mas já deu a entender, porque ele fala muito da marcação mercado, ele fala até muito do porque momento. se o cara pega um título de 2065 com duration muito longo, realmente é marcação a mercado e volatilidade. Exato. E é um título que tem uma volatilidade absurda. Até ele, se eu não me engano, foi no vídeo dele que ele comparou em um gráfico a volatilidade do Bitcoin com a do Renda Mais. E a do Renda Mais era muito parecida com a do Bitcoin. Acredito que é até maior, porque o Bitcoin, esse ciclo tá bem lateral, então ele sobe, lateraliza. Pode ser. E aí o que ele deixou muito claro é uma posição muito arriscada. A cagada que eu acho é que talvez o pessoal não entenda isso, porque acha que a renda fixa é fixa. A renda é fixa. E a gente o mostrou preço já, não, né? quando ele foi lançado o título em 2023, comparado quando que o juro tava mais baixo. Quando o juro bateu na máxima, esse título tava caindo mais de 60%. Então, é a volatilidade do Bitcoin. E aí o que eu acho que... Talvez ele tenha tentado deixar isso claro, mas eu acho que muita gente acaba não entendendo, porque acha que renda fixa é o negócio mais seguro do mundo. E é um negócio que não tem volatilidade, é um negócio que é fixo. De fato, se você levar o Renda Mais 2065 até... Vai ser seguro, se você levar até 2065 e é mais 20 anos que ele vai te pagar. Mais 20 anos depois que ele vai te pagar. Mas, isso não é o que o Primo Rico vai fazer. Porque ele não vai levar até 2065, ele mesmo falou. Então ele vai trabalhar com a marcação mercado. Qual que é o problema disso? Você tem que, para conseguir fazer isso, ter uma, na minha opinião, né, uma capacidade de análise macroeconômica de curto prazo muito boa. Então você tem que ser um estrategista macroeconômico, você tem que ser um macroeconomista, você tem que ter um cara que é ligado à política também, que está muito atento nisso no dia a dia, para realmente falar assim, cara, agora é um bom momento para comprar, agora é um bom momento para sair. E eu acho que as pessoas não têm essa capacidade, de novo, né, distribuição normal, não é todo mundo que tem essa capacidade de ficar o dia inteiro acompanhando isso, porque, de novo, as pessoas trabalham com outras coisas, além de investir. Então, pô, quer ter renda mais na carteira? Pode ter, mas eu trataria isso como se fosse quase que uma criptomoeda. Entendeu? Em termos de parcela da carteira. Então teria talvez no máximo 5% da carteira, não renda mais, para trabalhar essa flutuação e sair na marcação mercado. Se não, a não ser que você queira levar para o vencimento do ponto de vista da aposentadoria, eu não teria. Aí eu focaria mais nas ações que tem menos volatilidade. E tem que ver também o custo de oportunidade. Então, ele quer pegar esse ainda mais que existe uma taxa muito boa hoje, que se o juro cair, ele vai ter um ganho explosivo, porém, ao mesmo tempo, a gente tem oportunidade nas ações. Exatamente, é isso, é o que eu falei. Se o cara quer ter isso para fazer a marcação ao mercado, primeiro ele tem que entender que ele precisa saber fazer uma boa análise macroeconômica, que é difícil e é imprevisível. É só você ver um quanto de estrategista macroeconômico de fundo grande, de fundo multimercado que segue tendência, olha a performance dos fundos multimercado. Exato. Um monte errando a tese absurdamente. Então assim, não é para qualquer um e eu trataria como se fosse uma criptomoeda em termos percentuais da carteira. A não ser que você seja um cara que falou, Bruno, eu quero me aposentar em 2065 e quero começar a receber a renda lá. Beleza. É uma taxa muito boa, faz sentido. Tudo bem. Né? Aí compra, deixa lá e nunca mais mexe. Mas aí eu, pelo menos, agora gosto pessoal, prefiro as ações eu ainda. Eu também, prefiro muito mais, porque eu acho que você tem muito mais upside ali, você tem muito mais oportunidade de ir montando a sua carteira ao longo do tempo, né? Sim. Porque a questão do renda mais é... E reajustando a rota ao longo do tempo também. Exatamente, exatamente. E você vai ter uma volatilidade mais controlada, na minha opinião, na carteira, com as ações, a depender das empresas, claro, que você compra, né? E da diversificação do seu portfólio do que você ter o renda mais sozinho. Minha opinião. E eu acredito também que o juro uma hora vai baixar, que ele realmente tá pegando uma taxa boa, que vai ter uma taxa menor no futuro, ele vai ganhar na marcação ao mercado, porém até esse cenário se concretizar, ele pode piorar antes.
Pode Então, piorar. por exemplo, a gente tá no momento atual aqui, beleza, tá pagando lá IPCA mais 6 e pouquinho. Aí chega no que vem, Lula gastando um monte, Exato. ele crescendo popularidade, consequentemente a taxa sobe. Se a taxa sobe, pode cair no curto prazo pra dar certo no médio aquilo. prazo. É muito difícil de prever a análise econômica, política e tudo mais. Até pouco tempo atrás, o Lula tava com a popularidade lá embaixo, todo mundo tava falando que ele não ia ganhar. Agora, depois disso tudo, opa, Lula vai ganhar já. Algumas pessoas estão falando que ele vai ganhar de novo. Sim. Então, assim, olha como é imprevisível isso. E até o próprio pessoal Entendeu? do PT falando que ele não queria concorrer de novo e agora ele tá. O Exato. velho tá. Exatamente. Tá querendo agora, então. Então, eu acho que tem que ter pode ter o Renda Mais, entendendo o risco dele, mas não acho que você tem que ter como uma grande parcela da carteira igual o primo tem. E até parando pra pensar em relação à porcentagem da carteira do primo, ele aportou 7 vezes, 7 milhões. Só que ele tem mais de 100 milhões no total pra investir, sendo que esse nem é todo o patrimônio dele. Ou seja, não é nada, né? Então esse que é o ponto, né? Que muitas nada. pessoas às vezes podem querer concentrar muito. E é óbvio que nos próprios vídeos ele comenta, não, que eu tô fazendo isso com o meu dinheiro, não é para as pessoas replicarem. É que, por mais que avise, tem gente que é desavisada e que Exato. quer ficar seguindo mesmo. É que o brasileiro, na média, vamos ser sinceros, vários não conseguem entender isso. De acordo com vários vídeos que nós fazemos, dá pra entender. Exatamente. Mas exatamente. não. Acredito eu que, comparado ao patrimônio mesmo do primo, isso aí não deve ser nem 2%. 7 milhões não deve ser nem 2%. Nada. Só Se for botar o equity do 100 grupo milhões aí, só desses 100 milhões que ele tá investindo, não é nada também. Aham. Entendeu? Então, de novo, se você olhar por 100 milhões dele, esses 7 milhões que ele tem, é aquilo que eu falei, ele tá tratando como um percentual de cripto, talvez. Que é o que todo mundo deveria fazer, na minha E se eu não opinião. me engano, quem acaba mais falando desse Tesouro Renda Mais é um dos analistas da Finclass, que é o Gui, agora esqueci o sobrenome dele, Exato. que fala bastante que no pico da crise do governo Dilma, se a pessoa comprasse, teria 3, 4 vezes mais. Isso pode acontecer de novo. O que as pessoas têm que ver é o prazo disso, porque muitas às vezes estão querendo colocar o dinheiro lá, achando que daqui 2 anos é Vai certeza comprar que ele vai estar casa e ganhando. É o carro, exato. Aí ferra. E é isso. De novo, o primo talvez possa ter mais, ainda mais do que a maioria das pessoas na carteira? Talvez sim. Por quê? Primeiro que ele tem um conhecimento maior do que a maioria. 2, ele tem um time gigantesco que também está olhando isso pro dia a dia. Então, é o que a gente tem que entender, né? Será que faz sentido eu me expor tanto assim quanto ele está se expondo? E como a gente falou, não é nem tanto assim, né, do patrimônio dele. Ele com certeza tem um fluxo de caixa muito grande, Pô. que ele consiga viver só do fluxo de caixa, nem do investimento. E por mais que, Exato. beleza, Lula é reeleito, o juro não cai da mesma forma, fica 4 anos ali lateral até perdendo a marcação ao mercado. E depois dá certo, ele vai lá e sai. Mas agora o investidor que foi na mesma onda não tem todo esse tempo aí de talvez 5, 6 anos pra esperar no título. Ou não saiu na hora certa. Também é. Entendeu? Que O tem cara essa. fica segurando e depois volta a subir a taxa. Exato, é isso. Tem que sair na hora certa. A marcação ao mercado é isso, né? No final do dia. Por isso que tem um monte de gestor especializado em renda fixa que faz isso, entendeu? E o próprio primo também na carteira dele tinha Banco do Brasil, mas Bolsa Americana ele não comprou, ele foi só no ETF de renda fixa lá fora. O que você vê sobre? Você acha que é um erro ele não ter nada de bolsa americana, mesmo no valuation atual? Porque ele tá comprando essa é renda uma mais dúvida a boa. rodo, comprou agora Banco do Brasil, tem algumas ações até que nós falamos que não teríamos na carteira, mas bolsa americana é isso, não tem, é só renda fixa. E ele pegou o quê? Renda fixa 20 anos mais lá? Pegou de longuíssimo prazo pra também tentar ganhar na marcação ao mercado ainda. Que eu tenho uma opinião que a gente tem que as pessoas têm que ter uma exposição estrutural aos Estados Unidos. Essa é a minha primeira premissa. Ou seja, por ter exposição estrutural nos Estados Unidos, você precisa estar comprado. Sempre. E aí tem até um estudo da Vanguard, se eu não me engano, acho que foi a Vanguard que fez, que olhando para o passado, né? Se as pessoas perdessem os principais pregões, ou seja, os melhores momentos de Os alta dias de nos mais Estados Unidos, alta, os dias de mais altos, e não estivessem comprados, como que isso piorava muito a rentabilidade deles ao longo do tempo. Então assim, você às vezes perder 1, 2, 3, os 3 melhores dias de alta nos 10 últimos anos, para o cara que perdeu os 3, os 4, 5, teve uma performance muito pior ano contra ano. Se eu não me engano, caía pela metade. E se Exato. perdia os 30 melhores Caía dias de mais alta, ainda. era negativo Era até. negativo. Exatamente. Ou seja, a posição ela tem que ser estrutural, você tem que estar sempre comprado. E como que eu olho para isso? Fazendo o dollar cost average, comprando sempre, independente do momento do mercado. ETF. Então, claro que você vai calibrar, e o que você pode fazer é, bom, tá na máxima histórica, eu vou comprar menos do que eu compraria. Então, supor aqui, pô, sei lá, comprar R$1.000, vamos pensar dessa forma. Em vez de eu comprar 1.000, vou comprar 400, vou comprar 500 agora, mas eu vou comprar, porque eu vou estar comprado, entendeu? E eu vou fazendo isso de forma consistente. Então, eu acho nesse ponto que eu não vejo motivo do primo rico não ter bolsa americana, se é que ele quer ter uma posição estrutural. Tô partindo dessa premissa. Se ele Eu tem acho que essa... ele quer, porque até na arca que ele fala sempre, tem Então, a posição Se lá ele, fora. se ele é um cara que quer muito buscar pela marcação ao mercado, que é muito mais a questão tática,
aí talvez realmente melhor esperar para uma correção mesmo, para você conseguir entrar e depois realizar o lucro, né? Porque aí você entrar na máxima histórica é um pouco mais complicado. Mas do ponto de vista de posição estrutural, acho que tinha que ter, cara. Eu acho que todo mundo tem que ter. E não sei o que eu tô falando, a história provou. Todo mundo que permaneceu, mesmo em mercados de baixa nos Estados Unidos, comprado, quando veio o mercado de alta, melhorou muito a rentabilidade, entendeu? E é complicado que Melhorou. você para pra ver de 2023, 24 pra cá, não teve tantos momentos assim de correções grandes pra galera entrar. Exato. A última que teve foi o tarifaço do Trump e recuperou em V praticamente. Então, lá tem no treinamento que eu faço, né, que eu apelidei de Básico Funciona, um spoiler lá. Tem uma das aulas que eu trago esse estudo do Dollar Cost Average, que é um estudo de 50 anos, comparando o S&P 500, né, a performance de 2 investidores diferentes. O cara que comprava nos fundos, ou seja, só nos mercados de baixa, e o cara que estava sempre comprado, fazendo de pouquinho em pouquinho. A performance do cara que estava sempre comprado de pouco em pouco foi muito superior ao cara que só comprava no fundo. Só que qual que é a pegadinha desse estudo? O cara fez o estudo, o cara acertando o fundo. Só que ninguém consegue acertar o fundo, porque você não sabe quando é um fundo, a não ser que você vê o passado, né? Você olha para o passado, você vê as diferenças do gráfico. Opa, aqui foi o fundo. Só que se você não sabe o passado, ou o futuro, na verdade, você não consegue acertar o fundo 100% das vezes. Aí o que o cara fez? Ele fez o estudo partindo da premissa que o cara que comprava fundo acertou todos os fundos que tiveram nos últimos 50 anos. Mesmo assim, a performance dele foi pior. Por quê? Porque no mercado de alta, ele não comprava. Ele ficava fora. E aí, o mercado de alta às vezes durava 10, 5, 20 anos. E o cara tava fora. Aí quando corrigia, beleza, aí ele não comprava porque tava só subindo. Exato. Aí subiu, aí bateu o topo, aí corrigiu 50%. É um Exato. patamar ainda mais alto do que quando ele não entrou lá atrás. Exatamente, é isso. Então a posição estrutural nos Estados Unidos tem que ser feita dessa forma. É isso que eu prego, é isso que eu faço com o meu patrimônio. E eu acho que é isso que o primo rico deveria fazer. Mas, de novo, ele é ele, né? A estratégia dele é dele. E aí na tua estratégia, você vê que é mais interessante ter um ETF que replica, por exemplo, o S&P, ou você gosta de focar mais nas empresas de tecnologia e pegar um Não, QQQ? eu sou SP500 na veia. Inclusive, eu acho que não faz sentido você ter os dois, porque hoje... A sobreposição é grande, Uma né? sobreposição muito grande, não vale a pena. E eu ainda sou de uma estratégia que é o seguinte, se você tem S&P 500 e quer tirar um pouco do peso da empresa de energia, de tecnologia, compra um ETF, às vezes, de empresa que é pagador de dividendo também nos Estados Unidos. Por quê? Porque aí você vai nichar para alguns setores mais perenes e vai tirar a tecnologia, porque o dividendo não é muito bom. E aí você vai tirar um pouco o peso total da sua carteira de empresa de tecnologia, se o cara não quiser, entendeu? Mas, se não, S&P 500 na veia que para hoje sempre. as 7 magníficas é o que acaba concentrando mais o Exato. S&P mesmo. Exatamente. É. E aí não vale ter QQQ junto com o S&P. E se o cara quiser tirar um pouco esse peso, compra um ETF de empresa de dividendo. Ou até uma renda fixa americana, né? Que pode fazer sentido. E muitas vezes o cara compra um ETF de renda fixa de curto prazo, com pouca volatilidade. Quando ele vê que a bolsa tá cara, ele pode aportar mais no de renda fixa. Exatamente. E quando ele vê que tiver uma correção, ele pode até migrar a parte do de renda fixa para... E vai fazendo esse rebalanceamento. Sim. Eu concordo 100%. E para você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.